Testosterona é vida, pessoal. Ter testosterona alta é garantia de ser mais ativo, mais disposto, mais forte, até mais bem-humorado, além de muito mais ativo sexualmente. Testosterona em mulheres e em homens é um hormônio essencial, mas vira e mexe ele sofre oscilações. Algumas ações que nós realizamos faz com que a testosterona caia e o indivíduo também cai, fica desanimado, fica mole, sem ânimo para nada. Primeiro, vamos deixar bem claro alguns mitos que foram criados e que talvez você ache que é prejudicial para sua testosterona. Vamos começar com a soja. Você já ouviu falar que indivíduos que comem muita soja têm problemas de hormônio feminino? Qual a relação entre produção de hormônio feminino e a soja, que faz com que especialistas, já vi médicos, dizerem para que você não coma soja pelo risco de ter excesso de hormônio feminino no corpo? Tudo isso está ligado a uma substância presente na soja chamada isoflavona, tecnicamente chamada de fitoestrógeno. Se você pegar a molécula da isoflavona, Mauricião, coloca a molécula da isoflavona aqui do meu lado, por favor. Você vai observar que uma parte da molécula, ela tem uma estrutura muito parecida com o estradiol, o hormônio feminino. Mauricião, coloca desse lado agora o estradiol. Você gosta de ver essas coisas, né? Isso se chama fórmula estrutural. É muito interessante porque você consegue identificar muito bem os elementos químicos. Cada tracinho desse, Mauricião, é uma cadeia de carbono. Muitas vezes ela pode estar ligada a um oxigênio, a um hidrogênio, a um nitrogênio e vai formando as cadeias que nós chamamos de cadeias cíclicas. Pois bem, tirando essas imagens de lado, vamos entender fisiologicamente o que acontece. Entende-se que esses fitoestrógenos, essas isoflavonas, elas são convertidas no nosso organismo em estradiol. Só que tem um detalhe, pessoal. Para que uma substância dessa realmente tenha ação hormonal no nosso corpo, ela depende de um mecanismo chamado receptor. Hormônios dependem de receptores. Você pode ter até hormônios circulando no seu corpo. Se não houver receptores, como se fosse uma tomada, que ligue esse hormônio ao seu organismo, de nada ele age. Ele vai ficar ali circulando e depois será excretado, liberado pela urina ou pelas fezes. Os fitoestrógenos, também conhecido como isoflavonas, são carentes de receptores no nosso organismo. O nosso organismo não tem receptores para esse tipo de substância. Então, por mais que eles sejam, entre aspas, hormônios femininos dentro do nosso organismo, ele não se liga e não é absorvido. Relaxa. Existem centenas de estudos que demonstram que esse risco com soja você não tem. Renatão, eu vi uma vez uma pessoa que apresentou um estudo sobre a soja. Avalie o estudo. Nós temos estudos científicos de todas as grades e de todas as escalas. De alta relevância, de baixa relevância. De grandes instituições e de instituições não tão confiáveis. Cuidado com o papel que a internet exerce na sua vida e busque sempre um conhecimento muito mais maduro. Utilizar a soja como uma fonte de proteína não vai permitir que você tenha, por exemplo, ginecomastia. Mauricião, uma vez eu recebi um amigo em casa e eu tinha um blend de proteína e eu falei assim, quer tomar um shake desse blend de proteína? Ele olhou e falou assim, não tem soja não, né? Não vai me colocar com ginecomastia não, hein? Olha isso, um atleta. Você utilizando
qualquer alimento que contenha soja não terá ginecomastia. A ginecomastia vem de outras ações. As pessoas fazem as outras coisas erradas ou coisas que fazem ou deixam de fazer e colocam a culpa na soja. É muito mais fácil um atleta ter ginecomastia por abuso de hormônio esteroide do que qualquer outra coisa. Por quê? O nosso corpo ele é fisiológico. Imagina o nosso corpo como uma máquina perfeita, toda ajustada, um relógio gigantesco, aonde as engrenagens se encaixam perfeitamente. E essa perfeição é quem vai norteando o seu corpo inteiro. Eis que você pega um hormônio exógeno, ou seja, um hormônio produzido em laboratório e introduz no seu organismo. Aquela sincronia perfeita é desfeita. É o que nós chamamos de desequilíbrio de eixo hormonal. E o seu corpo já começa a ficar bagunçado, sem entender o que está acontecendo. Rapidamente, o seu corpo começa a produzir substâncias para tentar sincronizar novamente todo o seu sistema hormonal.